porque agora a gente vai falar diretamente para os homens e para as mulheres que estão em casa e também querem entender um pouco mais sobre esse assunto. Pois é, e também são interessadas. É sobre a vasectomia, que é um método de contracepção masculino. Será que ele realmente é seguro? Quando se aconselha a fazer a vasectomia? Quais são as novas técnicas disponíveis no mercado? A gente vai conversar agora com o urologista, o Dr. Gustavo Mendonça. Bom dia, doutor. Bom dia, Fabiola. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. A primeira pergunta é justamente isso. O que é a vasectomia para as pessoas de casa poderem entender melhor? Certo. A vasectomia, na verdade, ele é um método contraceptivo masculino, um método cirúrgico, em que a gente interrompe basicamente a circulação de espermatozoide do testículo em direção às vesículas seminais. O intuito da cirurgia é que durante a ejaculação masculina, aquele líquido ele seja desprovido de espermatozoides e, consequentemente, um líquido que não vai fazer com que a pessoa engravide, né? É importante também a gente informar a população que está assistindo a gente que a vasectomia ela faz parte de um conjunto de ações de uma lei, que é a Lei de Planejamento Familiar. Então, essa lei engloba não só a vasectomia, não só a cirurgia esterilizadora feminina, mas também os métodos contraceptivos orais, como o preservativo também. Então, é um ato cirúrgico feito na bolsa escrotal do homem, um ato cirúrgico, diria, de pequeno porte, uma cirurgia tranquila de ser realizada, mas que ela faz parte dessa lei de planejamento familiar e é muito importante que a população esteja atenta se ela preenche ou não os critérios para ser submetida a essa cirurgia. Pronto, e quais seriam esses critérios, doutor? Fabiola, a lei de planejamento familiar fala que a pessoa ela deve ter capacidade civil plena, ou seja, ela não pode ter nenhum tipo de incapacidade. Ela deve ter mais de 25 anos ou mais do que 2 filhos vivos. Existem muitas jurisprudências que já associam não o ou, e sim o i, e que a pessoa ela deva ter mais do que 25 anos e mais do que 2 filhos vivos. É muito comum acontecer na vasectomia, mesmo para pessoas que preencham esses critérios, que possa acontecer o arrependimento. E isso acontece substancialmente nas pessoas que submetem a cirurgia com menos de 30 anos. Com menos idade, né? Tem como reverter depois? Tem. É um procedimento cirúrgico complexo, é uma microcirurgia que exige uma habilidade especial do cirurgião. Por conta disso, o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, deliberou, a partir dessa lei, de que o cirurgião que se habilitar a fazer essa vasectomia, ele tem que ter o treinamento adequado para fazer a reversão da vasectomia, caso o paciente assim deseje. A reversão da vasectomia, ela não tem um índice de sucesso muito alto. Esse índice, ele ficaria em torno ali de 70%, pacientes que foram vasectomizados até 5 anos. Pacientes que foram vasectomizados entre 5 e 10 anos, esse índice já cai em torno para 60%. Entre 10 e 15 anos, em torno de 40%, mais do que 15 anos do dia da vasectomia, esse índice de sucesso de uma reversão é em torno de 30%. Então, às vezes, isso não é nem recomendado que seja feito para pacientes que foram vasectomizados há muito tempo. Por isso tem que se pensar bastante antes de se pensar, né? Aliás, de se fazer. Exatamente. Aí outra pergunta que é muito comum, acho que até no público masculino mesmo, é saber se a vasectomia implica alguma coisa no processo de ereção, de ejaculação. Tem isso também? Não, não tem. A vasectomia, como eu falei no início, ela é só a interrupção da passagem dos espermatozoides. É muito importante a gente frisar de que 98% do líquido ejaculado não é espermatozoide, são outros líquidos produzidos pela próstata e pela vesícula seminal. Então, um paciente que se submeta a uma cirurgia de vasectomia, ele não vai deixar de ejacular. Ele vai continuar ejaculando, ele não vai ter problema de ereção, ele não vai ter problema de masculinidade, mas o líquido dele vai tender a ser um líquido sem espermatozoides. A próxima pergunta é justamente isso. As pessoas gostam de saber, depois que faz a cirurgia, quanto tempo ela pode voltar a ter relações sexuais? A estimativa é que durante as próximas 20 ejaculações após a cirurgia da vasectomia ainda tenha espermatozoides. Então, é mandatório que após a cirurgia da vasectomia a gente faça em torno de 2 a 3 meses depois um espermograma
para que a gente documente e confirme de que aquela pessoa está ejaculando um líquido ejaculado sem espermatozoides. Tem mais uma pergunta aí do nosso Face, vamos lá. Quais são as chances de dar errado a cirurgia, né? Porque tem pessoas que relatam que faz a cirurgia, mas que a mulher termina engravidando. A vasectomia ela tem um índice de insucesso, um índice de recanalização espontânea, independentemente da técnica cirúrgica que você utilize, em torno de 0,5%. Ou seja, a cada 200 casos que a gente faz, um pode dar errado. E é por conta disso que o espermograma pós-cirurgia, para que a gente confirme de que aquele paciente realmente ficou estéril, ele seja realizado. Então, o paciente não deve, logo após a cirurgia, abandonar o outro método contraceptivo que ele estava usando. Então, se a mulher usava anticoncepcional, ela deve continuar. Se eles usavam preservativo, eles devem continuar, até que a gente documente isso através de espermograma, de que aquele espermatozoide dele está livre aquele líquido ejaculado está livre de espermatozoide. Doutor, só para a gente encerrar, a gente sabe que é uma cirurgia simples, tem pessoas que fazem a cirurgia um dia, com 2, 3 já voltam a trabalhar normalmente. A gente orienta um repouso de 3 dias, é uma cirurgia de pequeno porte, são incisões pequenas na bolsa testicular. Agora é prudente que o paciente, pelo menos uns 3 dias de repouso. Após isso, a gente orienta 7 dias de abstinência sexual, depois ele pode iniciar a atividade dele sexual com um método contraceptivo até que ele atinja essas 20 ejaculações, seja ela através de relação sexual ou de masturbação. Isso aí não tem importância, não interfere muito. Então, o primeiro passo é procurar um especialista, ter uma boa conversa, porque já viu que é complicado reverter, então você tem que pensar direitinho se é isso que você quer, né? Exatamente. O ideal é você conversar com algumas pessoas que já tenham feito procedimento cirúrgico, leve suas dúvidas para um urologista, converse com ele, exponha quais são os seus questionamentos. É importante que o casal esteja muito ciente do que é que eles querem, de lembrar de que são um método de difícil reversão e conversar com um profissional capacitado para que ele possa orientar. Ok, doutor, muito obrigada. Adoramos aqui as orientações. Acho que o pessoal de casa também gostou bastante. Um prazer. Até a próxima. Muito obrigado. Bom dia.